Que é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério. A gente vai dar sequência à leitura do livro Uma Mulher, que reflete o coração de Jesus. 30 passos para seguir os exemplos de Cristo. Livro de Elizabeth Jorge, distribuído no Brasil pela editora Agnus. E o capítulo de hoje, dia 7, fala sobre o coração fiel. Sempre admirei as mulheres que seguiram a Jesus na sua última jornada da Galileia para Jerusalém. Estudei suas histórias, ficando maravilhada com a proximidade e a familiaridade que tinham com o meu Salvador, a quem anseio ver. Esse grupo leal de senhoras viajou com Jesus em muitas ocasiões e o sustentou de várias formas. Elas estavam presentes com Jesus até no dia da sua crucificação e morte. Você consegue ao menos imaginar como foi aquele último dia da vida de Jesus? Foi o dia mais horrível que já existiu na terra. Ainda assim, essas mulheres queridas foram vistas ao pé da cruz. Elas experimentaram a escuridão fora do comum que ocorreu e testemunharam a agonia do sofrimento de Jesus, junto com a zombaria, o escárnio e a selvageria dos soldados, todos dirigidos ao amável, inocente Filho de Deus. Parece que todo tratamento horrível, brutal e desumano era mais que uma pessoa poderia suportar. Bem, temos por certo que os discípulos não conseguiriam lidar com isso. Todos fugiram, exceto João. Mas essas mulheres não se moveram. Na verdade, depois da morte de Jesus, foram até a tumba dele para assegurar de que ele receberia um sepultamento apropriado, somente para encontrar a tumba vazia. Nada, repito, nada, impediu que essas senhoras cumprissem o que consideravam ser o seu dever fiel para um amigo, para Jesus. Ao iniciarmos outro dia de pesquisa sobre a vida e o coração de Jesus e as qualidades que ele exibia de forma consistente, chegamos à fidelidade, à virtude da lealdade, de ser leal e confiável. E que exemplo poderoso de fidelidade vemos exposto no pequeno grupo de mulheres que conhecia e servia ao Filho de Deus. Onde essas senhoras encontravam força e coragem para serem tão leais e fiéis, especialmente sob circunstâncias tão adversas? Elas seguiam Jesus há muito tempo, observando a sua vida íntima e pessoal. Inclusive, seguiam essa qualidade da fidelidade vivenciada nele. Elas seguiam de forma física e seguiram o seu exemplo de fidelidade a ponto de também se tornarem fiéis em seu serviço e sustento ao seu ministério, até o fim, em qualquer situação. Em última instância, a sua fidelidade as capacitou a acompanharem até a cruz e muito mais. Com a lembrança dessas mulheres notáveis fresca na sua mente, considere a fidelidade e como ela se desenvolve. Antes de olharmos para como Jesus nos mostra o caminho, considere a fidelidade do Pai. Você não pode deixar de perceber já nas primeiras páginas da sua Bíblia. Ele foi fiel ao providenciar roupas para Adão e Eva depois da desobediência deles. Gênesis 3, 21. Ele foi fiel ao prometer um Salvador. Gênesis 3, 15. Ele foi fiel ao expandir a sua promessa inicial de enviar um Salvador. Isaías 9, 6. Ele foi fiel ao cumprir a sua promessa quando Jesus, o Deus homem, o único Filho de Deus, nasceu como Salvador. Lucas 2, 11. Ele foi fiel, fornecendo o modelo divino da sua própria natureza por meio da vida e do ministério de Jesus, ao caminhar entre nós como Deus em carne humana. João 1, 14. Seguindo os santos passos do Pai, a vida de Jesus na terra nos dá um exemplo de fidelidade em primeira mão. Jesus foi fiel ao propósito de Deus. Ele veio à terra com um propósito declarando: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. João 4:34. A obra de Jesus era viver e morrer como sacrifício perfeito pelo pecado do homem. Mas conforme Jesus saía por toda parte fazendo bem e alimentando as multidões que o seguiam de lugar em lugar, uma onda se formou. O povo tinha em mente um propósito diferente para Jesus, especialmente depois de testemunhar quando ele alimentou mais de 5.000 homens e possivelmente suas famílias. Eles queriam que ele fosse o seu líder
e lhes providenciasse comida regularmente. João 6:26. Mas, a despeito das distrações e dos apelos do povo, Jesus permaneceu fiel ao plano de Deus e o definiu ao povo, dizendo: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, ou a propósito a vontade do povo, mas a daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. João 6:38, 39. Até o fim, dia após dia, Jesus seguiu fielmente em direção ao objetivo que havia sido estabelecido diante dele pelo Pai. Ele declarou ao Pai a sua avaliação final da sua missão numa oração feita na véspera da sua morte. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. João 17:4. Eu não sei você, mas é extremamente fácil me distrair do chamado de Deus para a minha vida. Essa pessoa quer que eu faça isso, quer outra que eu faça aquilo. Sou puxada para todos os lados de uma vez. E ainda há aqueles dias em que não estou certa se quero mesmo fazer alguma coisa. Você já se sentiu assim? Bem, talvez a razão para as distrações e a falta das orientações seja que não sabemos qual o nosso verdadeiro propósito na vida. Ou já faz algum tempo que não o revisamos. Portanto, nos surpreendemos tentando abraçar o mundo inteiro de uma vez, ou não fazendo nada. O que Deus quer que você ou eu façamos com a nossa vida? Se você não tem uma boa compreensão a esse respeito, ou nem a menor ideia, leia Tito 2:3-5 para obter algumas dicas. Com esses versículos, sugerem, é útil procurar uma mulher mais velha para lhe dar algum conselho, direção e assisti-la em clarear e polir o propósito de Deus para você. Você pode já estar prosseguindo no propósito de Deus, mas, como sequência, talvez também devesse se perguntar: eu estou servindo fielmente as pessoas no meu caminho que fazem parte do meu propósito? A minha família, a minha igreja, os meus colegas de trabalho e conhecidos? Estou disposta a seguir nas pegadas fiéis de Jesus e fazer os sacrifícios que a fidelidade requer? O crescimento na semelhança com Cristo aguarda no outro lado dessas perguntas e ações. Orar sempre e nunca desanimar. Jesus também foi fiel na oração. Um dos aspectos mais incríveis da encarnação de Jesus, a sua vinda como homem, é o fato de que ele se submeteu de forma voluntária ao controle do Espírito Santo. A oração foi um agente-chave pelo qual ele se comunicava com o Pai e recebia direção. Jesus vivia em espírito de oração. Ele conseguia estar a sós com o Pai em meio à opressora multidão ou sem nenhuma pessoa sequer no lugar afastado. A oração era a sua vida, o seu hábito. Ele orava em cada situação, cada emergência e em cada oportunidade por todas as questões. Por exemplo, ele orou em meio a uma vida ocupada. A maioria das pessoas fica estressada sob pressão de uma vida ocupada, mas não o Senhor. Ele tinha outra forma de lidar com a pressão de um dia agitado após o outro. Qual era o seu segredo? Depois de um dia de ministério enormemente bem-sucedido e sobrecarregado, vemos que na manhã seguinte, em vez de comemorar o seu sucesso, Jesus se levantou de madrugada, ainda bem escuro, saiu e foi a um lugar deserto, e ali começou a orar. Marcos 1:35. Ele orou antes e durante eventos importantes, particularmente sua morte iminente na cruz. Mateus 26, verso 39-42. Ele orou pelos outros. A intercessão pelos outros era uma característica dominante em suas orações. Para obter um exemplo divino, leia a oração intercessória de Jesus em João 17. Ele orou em favor dos seus inimigos. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Você não conseguirá ler muito dos evangelhos sem sentir a importância da oração na vida de Jesus. Ele ensinava fielmente a todos que ouviam sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Lucas 18:1. O seu comprometimento com a fidelidade na oração nos chama a nutrir o hábito da oração de forma diligente e intencional. Jesus era fiel aos seus discípulos também.
A lealdade é uma qualidade rara tanto hoje como nos dias de Jesus. Os discípulos de Jesus eram homens simples, pescadores em sua maioria. Eles eram modestos, ingênuos e inconscientes das intenções dos líderes religiosos. Enquanto estavam fisicamente com Jesus, ele constantemente os protegia e mantinha seguros do mundo. É como Jesus atestou para o Pai em oração na véspera da sua morte. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei e os preservei no teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. João 17:12. Essa promessa continua válida para você e todos que depositam a sua fé e confiança em Jesus. João 10, 28 e 29. Jesus novamente exemplificou a qualidade da fidelidade quando admitiu que o Pai lhe tinha dado a responsabilidade sobre os discípulos como sua mordomia. Manifestei o teu amor aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu os deste a mim. João 17:6. Você percebe que Deus também lhe deu uma responsabilidade sobre a vida de todos os membros da sua família e o uso dos seus dons espirituais. Deus pede a sua fidelidade como essas e dons preciosos. É como 1 Coríntios 4:2 diz: o que se requer de pessoas assim encarregadas é que sejam encontradas fiéis. Honra teu pai e tua mãe. Falando de família, Jesus era fiel à sua família. O Evangelho de Lucas declara que Jesus não iniciou o seu ministério até que tivesse cerca de 30 anos de idade. Lucas 3, 23. Você consegue imaginar quanto Deus encarnado teve que ser paciente, outra qualidade que logo consideraremos, para esperar até que fizesse 30 anos? Um menino judeu era considerado homem com cerca de 12 anos. Então, o que Jesus fez durante todos esses anos de espera? A Bíblia não diz, mas como filho mais velho, seria a responsabilidade de Jesus cuidar da sua família ou quando José morresse. É provável que Jesus tenha cuidado fielmente da sua mãe, meios irmãos e irmãs, até que alguns dos meninos tivessem idade suficiente para ajudar no sustento da família. Até o fim, Jesus não abandonou Maria, sua mãe. Olhando da cruz para sua mãe e João, o discípulo a quem Jesus amava, proferiu: mulher, aí está teu filho. Então disse ao discípulo: aí está tua mãe. E a partir daquele momento o discípulo manteve sobre os seus cuidados. João 19, versículos 26 e 27. Jesus disse: honra teu pai e tua mãe. Mateus 15, 4. Ele foi modelo de como ilustrar a honra. Jesus nos mostrou em suas últimas horas de vida quanto a nossa família é importante. Ele mostrou amor e respeito por sua mãe, confiando-a fielmente aos cuidados de João. Nós devemos mostrar o mesmo tipo de cuidado. Devemos ver a nossa família como algo importante, não somente nosso marido e filhos, mas nossos pais, e sim, até os nossos parentes. É vital que a fidelidade seja uma qualidade que brilha forte na sua vida como mulher cristã. Por quê? Porque essa qualidade reflete Jesus para os outros. Quando você é fiel, mostra que é nascida de Deus e que pertence a Ele por meio do seu Filho. Jesus tinha amor pelo Pai e por fazer a sua vontade. Ele tinha amor pelos outros e por orar por eles. E tinha amor pela família e por cuidar dela. Conforme caminha em fidelidade, você espelha o amor do seu inabalável Salvador. Você também frutifica na vida das pessoas com quem entra em contato. Sua família é abençoada por causa do seu cuidado constante. Sua igreja se beneficia com o uso responsável dos seus dons espirituais. Se você tem um emprego, seu chefe e os seus colegas de trabalho ganham com a sua fidelidade. Ficamos maravilhadas com os muitos exemplos da fidelidade de Jesus. E a boa notícia é que você pode nutrir e desenvolver a mesma qualidade distinta. Você pode crescer na fidelidade que prossegue, cumpre as suas obrigações, comparece, mantém a sua palavra e compromissos e é dedicada à obra. Se isso parece impossível ou um caminho muito árduo, tome coragem. O primeiro passo: clame a Deus em oração. Comece aos poucos, coisas pequenas. Conte também com a força de Jesus. Nele você pode fazer todas as coisas, inclusive ser fiel. Filipenses 4:13. Peça que Deus lhe dê
sua graça que capacita a trabalhar para eliminar a preguiça e realizar um dos propósitos dele para você. Que você seja fiel em tudo. 1 Timóteo 3:11. Nosso Deus grande e fiel já deixou disponível para você tudo o que se requer para ser fiel. Ele lhe deu o Consolador, o Espírito Santo. Ele lhe deu sua palavra, a Bíblia, para servir como guia. E louvado acima de tudo, ele lhe deu Jesus como modelo vivo de fidelidade. Jesus a vivenciou dia a dia, minuto a minuto, circunstância a circunstância. E você também pode. Nas palavras do nosso Salvador, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas 16:10. Mais uma vez, comece pequeno, pois a fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa. Uma oração. Senhor Jesus, que eu caminhe dia a dia pelo Teu Espírito para que a fidelidade seja refletida na minha vida. Que o meu amor e serviços sejam constantes. Que eu esteja diante de Ti quando os meus dias na terra terminarem e Te ouça dizer: muito bem, serva boa e fiel. Este querido Jesus é o desejo do meu coração. Amém.